Nesse segundo vídeo, nós vamos começar a trabalhar as operações com números inteiros. Mas eu volto a falar da importância dos números inteiros. Para que servem os números inteiros? Os números inteiros servem para representar quantidades positivas e negativas. Como nós vimos anteriormente, os números naturais é possível nós representarmos apenas quantidades positivas. Agora, os números inteiros, dá de nós representarmos quantidades positivas e negativas. E nós vamos trabalhar agora as operações com números inteiros. Operações com números inteiros. Operações com números inteiros. E vamos começar a trabalhar com a adição. Assim como nós fizemos lá no conjunto dos números naturais. Trabalhamos com adição, com subtração, com multiplicação e com divisão. Da mesma forma, vamos trabalhar com números inteiros. Eu tenho um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha 8 positivo adicionado com 10 negativos. Trazendo para o nosso exemplo claro. Vamos supor que pela manhã eu ganhei R$8, que quando é positivo é quando eu ganho, quando eu tenho. E à tarde eu não estava com sorte, eu perdi R$10. Eu quero saber qual vai ser meu saldo. Correto? Pela manhã eu ganhei R$10, mas à tarde eu perdi 10. Qual foi meu saldo? Positivo ou negativo? Primeiro eu quero dizer para vocês que para nós trabalharmos com adição e subtração de números inteiros, enfim, trabalhar com números inteiros, é necessário que nós possamos entender o jogo de sinais. Professor, que jogo de sinais é esse? Observe, quando eu tenho um número positivo adicionado com um número positivo, o resultado vai ser mais com mais, vai ser mais. Quando eu tenho mais com menos, o resultado vai ser menos. Quando eu tenho menos com menos, o resultado vai ser mais. E quando eu tenho menos com mais, o resultado vai ser menos. Se nós observarmos aqui, para não ficar tão difícil, quando eu tenho sinais iguais, o resultado, quando os sinais é iguais, é positivo. Tá vendo? Mais com mais é mais. Menos com menos é mais. Quando os sinais é iguais, é positivo. Quando os sinais são diferentes, é negativo. Então eu tenho que saber isso aqui, ó. Quando eu tenho mais com mais é igual a mais, menos com menos é igual a mais. Agora, quando os sinais são diferentes, ó, mais com menos é igual a menos e menos com mais é igual a menos. Para que eu preciso isso, professor? Eu só consigo trabalhar com números inteiros se nós soubermos esse joguinho de sinais. Mais uma vez eu vou falar. Quando eu vou adicionar, quando os sinais são iguais, é positivo. Quando os sinais são diferentes, é negativo. Vamos mostrar isso aqui nesse exemplo. Por exemplo, como eu falei para você, voltando ao exemplo agora. Pela manhã eu estava com sorte, eu ganhei R$8, mas à tarde eu perdi R$10. E eu quero adicionar esse meu lucro com essa minha dívida. E eu quero saber qual vai ser o meu resultado. Primeiro, para nós trabalharmos com adição de números inteiros, primeiro nós vamos tirar fora do parênteses. Observe que aqui não tem número nenhum, mas é como se tivesse sinal de mais. Ó. Então os sinais são iguais. Quando os sinais são iguais, o 8 vai sair do parênteses positivo. Agora, se nós observarmos aqui, ó, o sinal que está fora do parênteses com o sinal que está dentro são diferentes. Quando os sinais são diferentes, ele sai negativo. Observe, para me tirar do parênteses, se os sinais forem diferentes, ele sai do parênteses com sinal de menos. Se os sinais forem iguais, ele sai com sinal de positivo. Então, tirando do parênteses, restou o quê?
8 positivo e 10 negativo. Você pode perguntar, professor, mas o 8 não tem sinal. Quando o número é positivo, ele é opcional, tanto faz eu colocar o sinal quanto não. Se eu não colocar o sinal, eu estou dizendo que é menos. Se eu não colocar o sinal, na realidade, se eu não colocar o sinal, ele é positivo, tanto faz eu colocar o sinal quanto não. Ele só é menos quando tem um sinal de menos. Tá? Mas vamos colocando o sinal. Mas se eu não quiser colocar o sinal, eu vou subentender que ele é positivo. Colocando o sinal. Aí eu tenho o quê? 8 positivo e 10 negativo. Aí agora eu vou usar o jogo de sinais que eu falei para vocês novamente. Ó. Os sinais são iguais ou diferentes? Diferente. Ó. Os sinais são diferentes. Ó. O mais está aqui. Ó. É o mais com menos. Vai dar o quê? Menos. Então, ó, quando os sinais são diferentes, deu menos. Então quer dizer que nós vamos subtrair. Aí vai ser o quê? Ó? Ah, professor, mas eu não posso 8 menos 10. Com números inteiros eu posso pegar o contrário. Ó. 10 menos 8 dá 2. Ah, o resultado deu 2. E nesse caso, o resultado é positivo ou é negativo? Aí nós vamos observar o número com o sinal do maior número. Qual o maior número no caso? É o 8 ou é o 10? No caso aqui olhando o módulo, viu? É o 8 ou é o 10? É o 10. Então qual sinal está acompanhando o 10? É o menos. O sinal que acompanha é o que está anterior. Então se o maior número é o 10 e o sinal que está acompanhando o 10 é menos, então o resultado é 2 negativos. Trazendo para o nosso dia a dia. Pela manhã eu ganhei R$8. À tarde eu perdi 10. Quer dizer que se eu vou pagar os 8 e ainda eu vou ficar devendo quanto? R$2. Outro exemplo. Supor que nós tenhamos agora menos 14 negativos mais 26 negativos. Olha, que nesse dia eu não estava com sorte. Pela manhã, vamos supor que eu fui jogar. Pela manhã eu perdi R$14, que é negativo, né? Negativo quando eu perco. E à tarde eu perdi quanto? R$26. Então nesse caso eu só perdi. E eu quero saber qual foi o meu prejuízo. Então vamos lá. Então o primeiro passo eu vou tirar do parênteses. Como eu falei para vocês, daqui é como se tivesse um sinalzinho de mais, ó. Aí mais com esse menos, os sinais são diferentes. Então sai negativo. Aqui também os sinais são diferentes. Ó. O sinal de fora com o sinal de dentro. São diferentes, sai negativo. Depois que eu tirar fora do parênteses, aí sim, agora nós vamos adicionar esse número. E para nós adicionarmos, nós vamos observar o jogo de sinais. Ó. Os sinais são iguais ou diferentes? São iguais. Ó. Os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, quer dizer que nós vamos somar. Nós vamos adicionar. Então observe. Ó. Os sinais são iguais, nós vamos adicionar 14 mais 26, nós sabemos que é 40. E se eu não souber, eu faço a continha. Ó. 14 mais 26, ó, vai dar 10, vai 1 e 2, 3, 3 e 1, 4, 40. E para mim saber se o resultado vai ser positivo ou negativo, sempre eu vou observar o maior número. Qual o maior número que tem o maior módulo? O 26. E o 26 é negativo? É. Então o resultado vai ser negativo. Isso quer dizer o quê? Que se eu perdi R$14 pela manhã e à tarde eu perdi mais 26, nesse dia eu tive prejuízo. E um prejuízo de quanto? De R$40. Só mais dois exemplos para nós fecharmos. Vou apagar aqui. No outro exemplo, vamos supor que nós tenhamos 6 positivos mais 9 positivos. Observe que nesse dia eu só ganhei, né? Pela manhã eu ganhei R$6 e à tarde eu ganhei 9. Novamente nós vamos tirar fora do parênteses. Ó. O sinal aqui existe um sinal de mais imaginário. Os sinais são iguais, ficam 6. Tanto faz eu colocar o sinal quanto não. Aqui também os sinais são iguais, então fica 9. Se vocês observarem, ó, os sinais são iguais. Ó, os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, quer dizer que nós vamos adicionar. Então vai ser o quê?
6 mais 9, 15. E esse 15 é positivo. Os dois números já são positivos, mas sempre vamos pelaquela lógica. Qual o número que tem o maior módulo aí? É o 9. E o sinal que está acompanhando o 9 é positivo. Então o resultado é 15 positivo. Ah, professor, e se eu não colocar o sinal? Ele continua sendo positivo. Para fechar o último exemplo. Vamos supor que nós tenhamos agora 4 negativo mais 8 positivo mais 15 negativo mais 9 positivo. Agora nós temos 4 números, né? Vamos supor que seja na segunda-feira. Na segunda-feira eu perdi R$4. Na terça-feira eu ganhei R$8. Na quinta-feira eu perdi R$15. E na quarta-feira eu perdi R$15 e na quinta-feira eu ganhei R$9. A pergunta é, no final da quinta-feira, quando eu fui observar, eu tive lucro ou prejuízo? É o que nós vamos observar agora. Se vocês observarem, eu tenho 4 números inteiros. Se nós observarmos ainda, eu tenho 2 números inteiros negativos e 2 números inteiros positivos. Então, eu aconselho que nós possamos, primeiro vamos tirar fora do parênteses. Observe que o 4 vai sair negativo, né? O 8, os sinais são iguais, vai sair positivo. O 15, os sinais são diferentes, ó. Então vai sair do parênteses com sinal negativo. E o 9, os sinais são iguais, então vai sair positivo. Certo? Após nós tirarmos fora do parênteses, aí a minha ideia é nós agruparmos os números. O que é agrupar? Agruparmos os números positivos e os números negativos, ou vice-versa. Vamos positivo. 8 positivo mais 9 positivo. Esses dois aqui. Aí eu vou agrupar 4 negativo e 15 negativo. Beleza? Esses outros dois. Vou adicionar os positivos e depois adicionar o negativo. Se eu for adicionar 2 números positivos, o resultado vai ser positivo. 8 mais 9, 17. Se eu for adicionar 2 números negativos, o resultado vai dar negativo. 4 mais 9, 23. Correto? Porque se eu somo dívida, o resultado vai dar dívida. Se eu somo lucro, o resultado vai dar lucro. Agora, nesse caso, eu tenho um lucro e uma dívida. Aí eu pergunto para vocês, os sinais são iguais ou diferentes? Diferente. Um é positivo e outro é negativo. O positivo e o negativo. Quer dizer que nós vamos subtrair, porque deu menos. Então, 23 menos 17 dá 6. E esse 6, para saber se ele é positivo ou negativo, eu vou observar o número que tem o maior módulo, é o 23. E qual sinal que acompanha o 23? O 6. Então o 6 vai ser negativo. Ah, professor, posso deixar sem sinal? Não. Porque se eu deixar sem sinal, quer dizer que eu estou dizendo que ele é positivo. Então eu tenho que deixar o sinal porque ele é negativo. Resumindo, se na segunda eu perdi R$4, na terça eu ganhei R$8, na quarta eu perdi 15 e na sexta eu ganhei 9, quer dizer que no final das contas o meu saldo foi negativo, eu fiquei devendo R$6.